Muito bem, o estudo da lição número 3 nos leva à parte do domingo, quando estamos falando sobre controvérsias e a cura do paralítico descido pelo telhado, através do telhado até a presença de Jesus, causou realmente uma polêmica muito grande. O ministério de Jesus era um ministério muito ativo. Ele saiu de Cafarnaum, ou ele estava em Cafarnaum, passou pela sinagoga, ali ele curou um homem assim endemoniado, depois foi para a casa de Pedro, ali ele curou a sogra de Pedro, e depois muitas pessoas da cidade vieram, e Jesus Cristo curou todas as pessoas. Até que enquanto o último não fosse curado, ele não saiu ali da casa de Pedro, depois ele foi então descansar um pouco, depois foi orar. Ele voltou dias depois a Cafarnaum, e ali souberam que Jesus estava, e se aglomeraram na casa onde ele estava, provavelmente a casa de Pedro outra vez, e as pessoas ficavam de uma maneira tão intensa, aglomerada, pedindo ali a graça ou o milagre, que era impossível chegar perto. Nesse momento, Jesus Cristo passou por uma experiência marcante. E a primeira pergunta diz o seguinte, assim, na história do paralítico curado, o que esse homem buscava? O que Jesus lhe ofereceu? Olha o texto bíblico. Marcos capítulo 2, de 1 a 13. E alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e aí estava em uma casa, e soube-se que ele estava em casa, e logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta se achava lugar para que as pessoas pudessem ouvir. E Jesus anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. E não podendo se aproximar por causa da multidão, eles descobriram o telhado onde Jesus estava, e fazendo um buraco, baixaram pelo teto o homem que estava paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então os que estavam assentados, alguns dos escribas, arrazoavam entre si em seus corações, dizendo: Por que esse diz essas coisas? Ele está dizendo blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, ele disse qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leite e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele se dirigiu ao paralítico e disse: Filho, a ti eu te digo, levanta, toma o teu leite e anda, e vai para a tua casa. E logo aquele homem se levantou e foi para a sua casa. E levantou-se diante da multidão e saiu na presença de todos, carregando a sua cama, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: O que é isto? Nunca vimos coisas semelhantes. Então a pergunta é, na história do paralítico, o que ele buscava? E o que Jesus lhe ofereceu? O paralítico buscava a cura física para o seu corpo, mas Jesus lhe ofereceu o dobro. Ofereceu a cura da alma, da consciência e também a sua cura física. No antigo Israel, era muito comum se considerar uma doença como o juízo divino sobre a vida de uma pessoa pecadora. Por isso, um dia, os discípulos perguntaram para Jesus, quando ele viu um cego de nascença: quem pecou, Senhor? Ele ou os pais? Jesus disse: nem ele, nem os pais. E agora as pessoas desceram um paralítico na presença de Jesus. Com certeza as pessoas, os escribas, os fariseus, já haviam rotulado esse homem como um grande pecador. Estava sofrendo o juízo divino, ou juízos divinos sobre sua vida. Por isso, quando Cristo viu aquele homem que estava com um olhar assim tão circunspecto, ou seja, fincado em Jesus, ele olhava fixamente para Jesus. E Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Com isso, Jesus aliviou o coração e a consciência daquele homem. Se Jesus tivesse curado aquele homem de imediato, ele que já há muitos anos estava paralítico e já ouvira da boca de todos que ele estava daquela forma por causa dos seus pecados, ele ficaria sempre com uma consciência culpada. E se me acontecer coisa pior? Então Jesus libertou o homem desse trauma e disse: Filho, os teus pecados estão perdoados, tua alma está curada. Agora, pega o teu leite e anda. A controvérsia foi: Jesus não poderia perdoar pecados. Para os escribas, não. É porque eles tinham uma mente fechada para o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, na página 77, ela escreveu o seguinte: o paralítico encontrou em Cristo tanto a cura da alma como para o seu corpo.
Ele necessitava saúde da alma antes de poder apreciar a saúde física. Antes de poder ser assim curada a enfermidade física, Cristo perdoou e aliviou a mente e purificou esse homem dos seus pecados. E assim ele sentiu-se liberto da culpa e aceitou a cura física como sendo um dom de Deus. Pergunta de número 2. Como o profeta Miqueias explica o relacionamento entre Jesus e os líderes de Israel durante o seu ministério? A resposta é: Jesus pregava a verdadeira religião com justiça, com amor, com misericórdia, focalizando o perdão para o pecador. Os líderes se apoiavam na hipocrisia, no formalismo, na tradição, e eles focavam os pecados das pessoas, porque tiravam vantagem dessa situação. Miqueias capítulo 6, verso 6 em diante, diz o seguinte: com que me apresentarei perante o Senhor? Com que me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos e com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 litros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? E ele te declarou: ó homem, você sabe o que é bom, você sabe o que o Senhor pede de ti. O Senhor pede de ti que você pratique a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Porque o profeta Miqueias está dizendo que o formalismo não adianta nada diante de Deus. Foi o que o profeta Samuel disse para o rei Saul. Quando o rei Saul ele pecou e em vez de esperar Samuel para fazer assim um sacrifício, ele viu que Samuel demorou, ele mesmo foi oferecer um sacrifício, era proibido. Só o sacerdote ou um profeta podia fazer isso. E ele então ofereceu o sacrifício e pecou contra Deus. Por isso, o profeta Samuel disse para o rei Saul: Deus quer obediência e não sacrifício. Então, há pessoas que dão um dízimo maravilhoso, gorducho, uma oferta maravilhosa, e acreditam que Deus está ficando bonzinho com eles, porque podem encobrir os seus pecados. Eu conheço pessoas que têm, assim, vivem na igreja, mas têm uma vida dupla e são excelentes dizimistas e acreditam que, por darem bons dízimos, Deus vai se agradar daquilo que eles estão fazendo. É uma mentira. Jesus disse para os fariseus: vocês são parecidos com sepulturas pintadas. Por fora é bonito, mas por dentro só tem podridão. Então, era o que Cristo estava querendo dizer agora com os fariseus e escribas que o criticavam no momento da cura desse paralítico. Por isso, doía o coração de Jesus ver a frieza daquelas pessoas do seu tempo, dos líderes. Os líderes haviam perdido de vista a misericórdia e a compaixão pelas pessoas. Eles focalizavam apenas a parte da tradição. Isso quer dizer que as pessoas eram pecadoras, todos aos olhos deles. Eles eram santos, eram manipuladores da fé das pessoas. Deus nos abençoe, que possamos enxergar de maneira plena o que Deus quer de todos nós. Ele quer obediência. A cura do paralítico é também um grande lenitivo para a nossa vida pessoal. Deus quer a nossa sinceridade. E quando Ele vê a nossa sinceridade, Ele diz para todos nós: filho, filha, teus pecados estão perdoados. Que haja uma bênção em seu coração. Possamos sentir essa bênção no perdão de Deus para a nossa vida, quando nos envolvemos com Ele em sinceridade de coração. Fica com Deus. Deus abençoe.